Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis. Mais uma noite muito agradável na nossa cidade de Petrópolis. Que possamos ter uma noite de paz, de muito aprendizado, de muito estudo. E que possamos principalmente guardar todas as lições que serão apresentadas aqui na noite de hoje para a nossa reforma íntima e para o nosso crescimento moral. Que Deus nos abençoe e nos auxilie. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar os entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles, deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Então, meus irmãos, aproveitando essas vibrações através da página que foi lida, vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida e por estarmos aqui reunidos em seu nome. Vamos lembrar do amigo Jesus, de todo o seu amor e de toda a sua amizade por cada um de nós. E agradecer. Agradecer, Senhor, pela tua companhia, pelo teu amparo, pelo teu amor. Por nos guiar, Senhor, até esta casa, onde recebemos tanto, através dos estudos, da evangelização, da reunião. Que estejamos prontos, Senhor, a receber tudo aquilo que aqui será apresentado pelo nosso irmão Rogério, para que nos toque fundo o coração. Possamos sair daqui refeitos melhores do que quando aqui chegamos. Oramos, Senhor, te pedindo por todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, pelos nomes que foram colocados ali na cesta e pelo nosso irmão Rogério, que irá nos trazer os estudos da noite. Que o Senhor o abençoe e o ampare, Senhor, para que tudo transcorra em paz. Obrigado, amigo. Que a tua paz permaneça conosco.
hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, Rogério, essa noite vai nos trazer um tema que é assim, não tem como nos tocar a fundo, que é falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Boa noite. Bem, como o Nando já apresentou, né? Nós vamos falar da mãe de Jesus, conhecida também como Santa Maria, Mãe Santíssima, Ave Maria, Virgem Maria, enfim, Santa, né? Por ter sido um espírito realmente escolhido, missionário, para poder realmente dar a vida a Ele, Jesus. Quando a gente fala de Maria, eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe, para a gente poder fazer 2 tempos dessa reunião. Conhecer um pouquinho da biografia de Maria, aquela biografia que, independente de religião, todos conhecem um pouquinho, né? Mas uma parte da reunião, trazer o conhecimento espírita de Maria, que nem todos conhecem. Essa primeira parte que fala da biografia de Maria, como eu falei, que independente de religião, é muito comum, né? Saber que ela nasceu em Nazaré e que era filha de camponês, enfim, tudo isso é muito simples. Mas eu vou trazer um retrato, uma imagem, um conhecimento diferenciado depois desse espírito, né? A mãe de Jesus. E quando, começando aqui a biografia, Maria, ou seja, Mariam, em aramaico, a língua materna dos judeus naquela época, nasceu em Nazaré, ao norte da região de Galiléia, por volta do ano 20 a.C. Era filha de colonos, Joaquim e Ana. Posteriormente, São Joaquim e Santana. A gente vai entender o porquê posteriormente, né? São Joaquim e Santana. Então, Joaquim, né, e Ana foram os pais de Maria, avós de Jesus. Muitas pessoas às vezes passam conhecendo a história do cristianismo, focado em José, Maria, mas sem perceber que eles também têm lá essa parte genealógica, né? Que Jesus também teve um avô, teve uma avó, que nós estamos apresentando aqui, que foi Joaquim e Ana. Sendo que existe uma história, uma parte muito interessante, que Ana era estéril e Joaquim, já com uma idade avançada, ele gostaria muito, os dois sonhavam em ter um filho, mas por Ana ser estéril, e Joaquim já ter uma idade avançada, porque naquela época era muito comum os homens mais velhos terem casar com mulheres mais novas, que a gente vai contar um pouquinho dessa parte também da história de Maria lá na frente. E nesse sonho, eles alimentando esse sonho de que Ana engravidasse, uma ocasião Joaquim, ou seja, São Joaquim, que é considerado como como é que se diz? O padroeiro dos avós da Igreja Católica. Então, eles alimentando esse sonho, mas que nunca tinha sido realizado, ele se afasta, vai caminhar, faz uma retirada, né, para meditar no deserto, e nessa retirada ele tem uma aparição de um anjo. Olha a espiritualidade aí, interagindo, né, com o mundo material, dizendo, né, que ele seria pai e Ana seria mãe, que ela iria conceber
uma criança. Tendo aquela imagem, ele retornando para casa, né? Meses depois, realmente Ana engravida, né? Ela engravida, mas de uma forma, né? De uma forma santificada, também pelo Espírito Santo, porque ela era estéril. E Joaquim, naquela época, já era uma pessoa, já tinha uma idade avançada. E ali nasceu Maria. Nós espíritas, não é difícil da gente entender que existe toda uma programação no plano espiritual, né? Que independente de que Ana, pela história, dizendo que ela era grávida, impossibilitada de engravidar, Joaquim, né, pela sua idade avançada, mas ainda assim, depois dessa mensagem da aparição desse anjo, enquanto Joaquim é retirado em suas preces e orações, ele tem essa visão e realmente ela engravida de Maria. Segundo os textos apócrifos, Maria teria sido prometida a José ainda na adolescência, por volta de 12 anos. Como eu falei anteriormente, naquela época era muito comum, né? Era muito comum a criança, 12 anos, ainda na sua pré-adolescência, já ser prometida, né, ao casamento futuro de um homem bem mais velho, que era o caso da Maria. Então aqui a gente já entra um pouquinho na história de Maria, né, que por volta de 12 anos de idade, e teria casado com José, com 14 a 15 anos. Ou seja, ela foi prometida a José, ela tinha 12 anos, e entre 14 e 15 anos, ela casa-se com José. Mas só que antes dela casar-se com José, Maria, ela tem, como diz aqui, porém, segundo a tradição cristã, Maria, ainda prometida a José, teria engravidado de Jesus pela ação do Espírito Santo. É uma passagem quase que semelhante da própria mãe, da Ana, né? Que também concebeu fora dos padrões normais, biológicos, de idade em relação ao marido, enfim, né? Mas Maria, né, antes de se casar com José, ela, através da ação do Espírito Santo, engravidou Jesus. Então, isso tudo eu estou colocando aqui, gente, que é a biografia que a maioria, né, dos povos, da nação, dos homens conhecem, né? A gravidez de Maria sobre a ação do Espírito Santo, né? E dando continuidade, isso aqui eu estou dando uma passada assim, principalmente nesses itens que focam mais sobre a biografia de Maria, para que a gente possa entender a Maria na visão espírita que eu trouxe aqui para nós. Existem doutrinas marianas dentro da igreja que foca, que destaca algumas características que eles denominam e caracterizam Maria. Mãe de Deus, né? Afirma que Maria, por ser mãe de Jesus, é, portanto, a mãe de Deus. Então, para uma grande maioria, né, Jesus é Deus e por ela, né, ter tido, né, ter dado à luz a Deus, ela é chamada, dentro do movimento católico, de Mãe de Deus. Na nossa visão espírita, no entendimento espírita, a gente entende e sabe, né, e não vamos diminuir a grandeza de Jesus pelo espírito escola, pela sua grandiosidade, mas não vamos diminuir ao fato de nós entendermos que Jesus não é Deus. Jesus, vamos dizer assim, de uma linguagem bem simples para que a gente possa entender, é filho do Pai, como nós. Comparado a nós, colocaremos ele como o irmão mais velho, dotado de conhecimento, de um grau de pureza
que todos nós também iremos atingir um dia. Então, para nós entendemos perfeitamente que Deus é a inteligência suprema, né? Causa primária de tudo. E Jesus é a cria deste Criador também, que também nos criou. O mesmo Pai de Jesus é o nosso Pai. Então, existem essas, não vou falar divergências, mas esses entendimentos, se a gente for na balança, é hora da gente filosofar um pouquinho e ver o que seria mais coerente, né? Se o próprio Jesus, em diversas vezes, enquanto ele estava peregrinando aqui neste mundo, ele levava o seu pensamento e conversava com quem? Com o Pai, com Deus. O segundo dogma marianas que eu trouxe aqui, que nascimento virginal de Jesus. Afirma que, essa igreja afirma que Maria concebeu Jesus milagrosamente pela ação do Espírito Santo, permanecendo virgem após o parto. O Evangelho de Marcos diz que Jesus teve 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas, além de 2 irmãs. Essa passagem, esse fato, esse dogma mariana, né, que menciona sobre a virgindade de Jesus, eu acho que isso não faz peso. Se Jesus, além de ter concebido, se Maria, além de ter concebido Jesus, ainda assim se manteve virgem, ou se a concepção de Jesus tenha acontecido por vias normais, naturais, da relação entre um homem e uma mulher, nada disso vai alterar a importância da história. Mas, dentro do ponto de vista, dentro dos dogmas criados, tá? Dentro das outras religiões, é para se refletir. Mas o importante é que, sendo de uma forma ou outra, isso não vai muito menos denegrir a imagem de Maria. Se ela continuou virgem ou não, se ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo ou não, ou se foi através do ato sexual diretamente com José ou não, né? Essa não é a questão que muitas pessoas às vezes martelam, né, em cima disso. Um outro dogma, a dormição. Segundo esse dogma da igreja, afirma que Maria entrou em sono profundo antes de sua morte natural. Tá. Vamos gravar tudo isso que eu estou falando, para quando a gente entrar na segunda parte aqui da reunião, a gente vai falar do mesmo assunto, mas com uma visão um pouco mais, talvez, esclarecida, mais óbvia, mais lógica. Conhecer essa parte da história, tá? Não vou falar a história verdadeira, porque isso cabe a cada um, né, passar pelo crivo da sua razão, seja espírita ou não, né? Mas é bom a gente entender também desse outro lado. Assunção, esse dogma na igreja, afirma que Maria foi levada de corpo e alma ao céu. Ou seja, Maria foi levada de corpo e alma ao céu. Dentro dos conhecimentos espíritas, que toda a nossa biografia, toda a obra da codificação deixada, a gente, pelo nosso entendimento, pela nossa lógica e a razão, a gente entende da mesma forma, a gente entende também que quando Jesus ressurge, ele ressurge em espírito e não em corpo, sim corpo espiritual. Nós também vamos entender que Maria
ela não teve essa, que eles dizem, ascensão aos céus de corpo e alma, e sim de espírito. Mas, mais um detalhe, se Maria subiu de corpo e espírito aos céus, ou se foi só de espírito, né? O que isso mudaria no papel que essa mulher teve na história do cristianismo, na história da humanidade? Nada. Não mudaria em nada. Ela continuaria sendo mãe de Jesus, ela continuaria sendo aquele espírito preparado para receber o que nós temos usado de chamar o Salvador, né? Onde chamamos o Salvador, o Messias, Jesus de Nazaré. Isso não ia mudar em nada, definitivamente em nada. O outro dogma, Imaculada Conceição. Esse dogma afirma que Maria foi concebida sem pecado original. Tá? Então, mais outra coisa, tá? Maria foi concebida sem pecado original. O que seria pecado? O que seria um pecado original? Será que nós nascemos de um pecado? Como é bom a gente questionar essas coisas que normalmente têm que ser questionadas. Há pontos de milênios de anos que a humanidade encara, talvez, a concepção, a vida, né, através do sexo como um pecado. Depende de como se faça, como se utilize, né? Mas são coisas pequenas que talvez, gente, quando eu falo talvez, porque quando você procura ler e descobrir aprofundadamente a biografia de Maria, você vai ver que todas as fontes de consultas, ninguém traz com exatidão que foi aquilo, né? Eles colocam sempre assim, talvez, né? Talvez, pode ter sido dessa forma, né? Então, dentro das dúvidas que pairavam lá atrás, e que isso infelizmente repercute até nos dias de hoje, né, faz com que as pessoas, o homem criasse, né, uma ideia de uma história bonita, verdadeira, mas colocando a forma do seu entendimento. Porque o homem podia pensar assim, poxa, Virgem Maria, aquela que deu a luz a Jesus sob a intervenção do Espírito Santo. É bonito? É. Interessante, é bonito. É um milagre. Seria possível isso? Podia, porque para Deus tudo é possível. Mas se não fosse dessa forma, né? E se não fosse dessa forma, se Maria tivesse concebido Jesus, normal, como todos nós fomos concebidos. Para alguns, isso seria um sacrilégio. Tem gente que não pode nem ouvir sair da boca de alguém uma possibilidade dessa. Uma blasfêmia. Muitos ainda pensam assim, mas cada um dentro do seu entendimento, da sua fé, do seu raciocínio, razão, né? Lógica, cada um dentro do seu entendimento e da sua verdade, né? Por isso que a doutrina espírita, ela vem nos descortinar, esclarecer vários itens, né, que nós ainda persistimos em bater nessa mesma tecla, mas porque são ecos que se repercutem na nossa vida até hoje, vindo lá de trás. E a perpétua virgindade afirma que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. Agora isso me faz voltar aqui no terceiro dogma,
que é sobre o nascimento virginal de Jesus, né? Onde nos textos afirmam que Maria teve 4 filhos homens, mencionados aqui, né? Tiago, José, Simão, Judas, além de 2 irmãs. Quando você também vai lá em várias fontes de consultas, existe a possibilidade de entendimento, de acordo com os Escritos, que como José, quando casou-se com Maria, Maria tinha de 14 para 15 anos e José já tinha uma idade bem mais avançada. Pode ser que quando José casou-se com Maria, ele já tinha esses filhos. Eles não eram filhos diretos de Maria, exceto Jesus. Mas em algumas fontes de consultas, dizem que isso, simplesmente que Maria teve 4 filhos homens e 2 mulheres. Aí volta para que a gente possa realmente raciocinar. Ainda assim, como diz ali, né, do dogma mariano, esse último, a perpétua virgindade, afirma que Maria permaneceu virgem durante toda a vida. Então parece que a gente está tocando sempre na mesma tecla. Eu trouxe isso aqui apenas para que a gente possa, mais lá na frente, fazer uma análise da lógica, do entendimento, do que nos leva a entender a história com um pouco mais de clareza, né? Enfim, venerada pelos católicos, ela é figura central de santuários construídos em sua homenagem, e entre eles teria Nossa Senhora de Lourdes, na França, né? Nossa Senhora de Guadalupe, no México, Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e Nossa Senhora Aparecida, no Brasil. Destaque para esses 4 países, mas Maria é reconhecida mundialmente. Tá? E é muito interessante que, como ela é venerada, tá? Ao ponto de ter, né, assim, um codinome de Rainha do Céu, Mãe da humanidade. Mãe da Igreja, Mãe da humanidade. Maria, pelo papel importante que ela teve em conceber aquele que veio nos trazer a boa nova. E é interessante, né, gente, que, veja bem, Maria nasceu lá no ano 20 antes de Cristo. Né? Quanto tempo? É muito tempo, né? 21 séculos já se passaram. E nós estamos aqui, né, ainda às vezes colocando esses comparativos, essas ideias formadas com ideologias diferentes, de uma pessoa tão importante na história do cristianismo, mas que tem que ser feito. Né? Tem que ser feito porque faz parte do amadurecimento dessa história mais antiga da humanidade. Mais antiga. Então, como é importante a gente olhar para Maria sem desmerecê-la, né, dentro do seu papel como mãe de Jesus, né, mas trazer Maria mais para próximo de nós como uma pessoa comum, que eu digo, tá? Não na santidade dela, que ela é um espírito também especial, mas todo espírito que reencarna no mundo como o nosso, de provas e expiações, por mais evoluído que ele possa ser, né, ele vai ter praticamente as mesmas, a mesma evasão externa que nós sofremos. Obviamente, com muito mais resignação, com mais resistência, né, às más tendências, mas vivendo nesse mundo como nós. Como nós. Agora, peraí que eu adiantei aqui.
Então, eu dei essa passada bem superficial, né, de Maria, onde realmente ela é venerada no mundo inteiro, aqui no Brasil, que é o país mais católico. Mas eu posso dizer que, independente, né, de religião, pelo menos para nós espíritas, nós consideramos Maria muitíssimo, muitíssimo, ao ponto, né, de sabermos, de termos dentro da biografia espírita, no livro, desculpa, mas me fugiu o nome do livro, mas livros que trazem exatamente o trabalho que é exercido no plano espiritual pela legião dos servidores de Maria. Qual? Memória de Suicida. Exatamente isso. Mas por que isso está no livro Memória de Suicida? Porque a Maria, com essa legião dos seus servos, né, a legião dos servos de Maria, são um grupo de espíritos, tá, em nome de Maria, que coordena um trabalho voltado exatamente para os nossos irmãos suicidas, aqueles que estão em momentos tristes, momentos de remorsos, de arrependimento, do sentimento mais constrangedor que vocês possam imaginar. Espíritos que estão precisando de atenção e não julgamento, né? Espíritos que estão precisando ser orientados, abraçados, consolados. Então existe esse trabalho no mundo espiritual, tá, coordenado por Maria, né, através dos seus servos, né? A legião dos servos de Maria. Mas então agora eu quero trazer aqui para vocês uma historinha de Maria, que é uma história muito, mas muito linda. Sempre quando eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra e que o tema é esse, não tem como não falar dessa história. Obviamente eu não vou contar essa história, ler essa história toda, que essa história aqui está nesse livro aqui, gente. Talvez vocês tenham. Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Tá? E no último capítulo desse livro, a espiritualidade conta exatamente uma história que a maior parte da humanidade desconhece, porque ainda se vê presa nesses dogmas em que foram criados e que para muitas pessoas é um dogma que não pode ser tocado, né, porque realmente abalaria, né, mexeria com a estrutura de toda uma entidade religiosa ou então a sua própria fé, mas enfim, tá? Mas que não pode ser escondida. E que história bonita, e que história bonita. Então o que eu vou fazer? Dessa história aqui, que fala sobre Maria, eu peguei e destaquei só pequenos trechos que eu vou ler e vou tecer alguns comentários. Porque se eu fosse ler tudo aqui, pega uma coisa maçante e o tempo também urge, tá? Mas eu convido vocês que vocês leiam, tá, o último capítulo, é o capítulo 30 desse livro aqui, tá, que fala sobre a vida de Maria, mas do momento da peregrinação de Jesus, tá? Da peregrinação de Jesus, do sofrimento da Maria, tá? E eu ia falar no início da nossa reunião, que eu queria, porque essa reunião de hoje, que é voltada para Maria, não é à toa, porque mês de maio é o mês das mães, e Maria é a mãe da humanidade, tá? Então, nada melhor que o que eu extraí desse texto, pelo o comportamento de Maria como mãe de Jesus, assistindo o sofrimento do seu filho, ligado a essa semana, esse mês, propriamente essa semana que domingo é o Dia das Mães, para que vocês, mães, né,
vocês mães, seja a mãe biológica, seja a mãe adotiva, seja a mãe do coração, mãe, aquela que externa um amor incondicional para o ser, né? Para o filho, como eu falei, seja ele adotivo, biológico ou do coração, tá? Para que a gente possa extrair forças como Maria teve diante da peregrinação do seu filho, mas que ainda assim é um final bonito, tá? Diante das situações que a vida nos coloca, como mães, como pais, mas hoje eu vou falar dedicadamente só para as mães, tá? Situações difíceis que a vida coloca para a gente no que diz respeito, às vezes, fatos que a gente acha que se abre um buraco no chão e a gente entra e não consegue mais sair, tá? Na hora da perda de um filho, na hora de uma doença grave, né? Como a mãe sofre, é um pedaço dela que está ali, aquele ser saiu das suas entranhas, uma parte dela. O pai também sofre, sente, não tenha dúvida disso, mas eu consigo reconhecer que o sofrimento da mãe é maior, e não foi diferente do sofrimento de Maria. Então eu vou começar aqui, para a gente realmente não perder. Eu gostaria que vocês prestassem, são trechos pequenos que eu vou ler, e vou fazer alguns comentários, mas que vocês prestassem bastante atenção como é colocado de uma forma tão singela e verdadeira essa passagem, tá, de Maria em relação a Jesus. Ele começa assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado amargurado de recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Vou dar uma paradinha aqui. No momento da dor, no momento do sofrimento, você assistindo a dor, o sofrimento, a agonia de um filho, por mais que uma mãe possa ter uma fé, nós somos um pouquinho vacilantes. Não que Maria tivesse vacilado na fé dela, tá? Porque ela sabia qual era o papel de Jesus, mas na hora de ver o sofrimento do filho, ela perdida na sua agonia, na sua tristeza, na sua amargura, ela própria se questiona: por que meu filho merecia isso? Se ele curou leprosos, se ele curou cegos, se ele plantou o amor, trouxe a boa nova, por quê? Maria questionou: por que meu filho merecia isso? Dando continuidade, que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava no espírito, dizendo das determinações insoláveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Aí eu pergunto aqui a vocês, né? Será que vocês, mães,
pega uma brechinha também para os pais, tá? Mas será que no momento da aflição, da dor, da possibilidade do risco, quase que iminente, da perda de um filho, nós estamos com uma fé solidificada para a gente poder fazer o que Maria fez em pensamento? Jesus, faça-se do seu servo a vontade do Senhor. Será que nós temos esse nível de resignação que Maria teve? Não é à toa que é o exemplo mais expressivo, né, para que a gente possa se espelhar nos momentos das nossas dores como mãe. Maria Santíssima. Não foi à toa que ela foi escolhida do plano espiritual a dedo, né, para poder ser a mãe de Jesus e saber futuramente o destino do seu filho. Então fica aqui o exemplo de Maria como o exemplo máximo de resignação, que nos momentos das nossas dores a gente possa se esperar na nossa Mãe Santíssima, porque nessa mesma história, mas só que eu não separei esse trecho, mas eu vou falar ele aqui, ela também falava que tudo passa, e isso também vai passar. Mas lá na frente, isso aqui na mesma história, tá, gente? Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam com luxuoso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, apóstolo de Jesus. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Ou seja, de todos os apóstolos, João estava ali, tá? na hora da crucificação de Jesus. E ele chega, deposita a mão nos ombros de Maria e acolhe. E nesse momento, nesse gesto com Maria, Jesus já estava agonizante na cruz. E Maria ali, aos pés da cruz, quando acontece essa chegada de João. E nesse momento, Jesus reúne todas as suas forças. Mas quando a gente fala todas as suas forças, é porque ele precisava do mínimo para ele poder esboçar qualquer reação devido à fragilidade que ele já se encontrava. E ele fala assim: mas eis aí o teu filho. Isso Jesus falando. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, tá, João, ele foi tomado de um compromisso e de uma responsabilidade tão grande de poder dar continuidade juntamente com Maria na pregação do Evangelho do Cristo. Nesse momento, vou adiantar aqui um pouquinho a história, porque senão o tempo realmente não vai dar tempo. Houve uma separação dos dois. Jesus, a gente conhece a história, foi crucificado. Depois desse martírio todo, João, ele voltou ele se separou de Maria, e Maria foi para a casa dos familiares, em como é que é o nome? Bartiléia, o nome da cidade? Espera só um minutinho. É isso mesmo, só para um pouco aqui, Bartéia ou Bartiléia, onde ela tinha, né, parentescos. E por lá ela ficou durante um bom período separada de João. Mas João,
todo esse tempo, ele sabia que ele tinha que estar com Maria para dar continuidade à pregação do Evangelho do Cristo, principalmente quando Jesus apresenta Maria como mãe de João e João, seu filho. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Bataneia. Eu falei Batileia, é Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperaram com especial carinho. Maria fica então durante longos anos, até que, sem que ela esperasse, João retorna, porque ele não queria tirar Maria do conforto do seio da sua família, tá? Sem ter um lugar para que ele pudesse abrigar Maria juntamente com ele. Que João passava dificuldades, mas até que ele conseguiu uma choupana onde ele poderia convidar Maria a morar com ele e os dois juntos darem continuidade a esse trabalho do Evangelho. E assim foi feito. Maria não pensou duas vezes. Maria foi com João. Os dois juntos, essa casa, essa choupana que relata aqui, os dois começaram a pregar o Evangelho. E o Evangelho, o cristianismo, ele começou a se proliferar de uma maneira tão espantosa que essa choupana, ela se tornou um lugar, um ponto de referência, porque ali morava a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Maria passou a ser concebida, já naquela época, como Maria Santíssima. Todos iriam sempre se aconselhar com Maria. Ela estava sempre recebendo os mais diversas pessoas em situações totalmente diferentes, para que ela pudesse ter realmente, levar uma palavra de consolo para todos a que procuravam. E com isso, o número de fiéis foram aumentando cada vez mais. Até que um dia, agora é a parte mais principal dessa história, gente, e fica tranquilo não, que vai dar tempo. Gente, nessa parte aqui, eu peço para que vocês realmente prestem bastante atenção, porque às vezes a gente conta essa história com a voz embargada. Deixa eu só ver aqui onde é que ela começa. Pronto, achei. Depois de um dia exaustivo, atendendo várias pessoas que iam atrás, né, daquela palavra que consolava, daquele abraço que confortava, que era Maria, a mãe de Jesus. Depois de um dia inteiro em que ela já estava sozinha, simplesmente ajoelhada e fazendo as suas orações, ela viu um mendigo se aproximando. E aí começa mais ou menos assim. Aqui, vamos lá. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. E ele fala: minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, veio fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender
que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe sugeria até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde que vira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitadamente para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu terno súbito. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e caçulá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Vocês olham, prestem atenção, a diferença de história. Isso aqui não é uma história fictícia, inventada, não. É trazida pelo plano maior, pelas bênçãos da mediunidade que foram através do nosso querido Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. A gente vê uma Maria, né, que teve uma passagem realmente esplendorosa, superando o martírio, a dor de ver a crucificação do seu filho, mas conseguiu vencer porque ela mesma falava que tudo passa, como para nós também, tudo passa. Venceu grande dificuldade até chegar o momento de se reencontrar com João, dar continuidade na divulgação do Evangelho do Cristo, até chegar o momento
do desencarne dela. Antes disso, ela tem a visita desse pedinte que chega disfarçadamente, falando coisas que ela nunca ouviu daqueles que sempre procuravam ela para pedir auxílio. E ali ela sentiu que ela estava sendo auxiliada, até no momento que ele se revela para ela, ela vê que é Jesus que está ali. Para terminar aqui essa história, gente, aqui ó, Maria cambaleou, tomada de inesperada aventura, queria dizer da sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o corpo, como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes naquela que lhes era a devota Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda, separou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Deixa eu só repetir essa parte aqui. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda, esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam na vida material. O desencarne de Maria foi um desencarne leve, mas passando pelo processo que todos nós passamos, né? Da ruptura dos laços que prende o espírito à matéria. Obviamente, antes dela chegar nesse ponto, o fato dela ter tido o presente, né, de ter recebido a visita de Jesus, chamando-a de volta para ser a rainha, né, do céu, no dia seguinte, simplesmente as suas forças foram sendo diluídas. Maria não ficou doente, Maria não padeceu sofrimentos com doença até o desencarne, não. Ela recebeu o convite de Jesus e no dia seguinte ela estava fazendo o seu processo de desligamento e não aquela ascensão de corpo e alma. E aqui realmente, para finalizar, meus amigos, a alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorava de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais viu seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Esse foi o desencarne de Maria, a passagem de Maria, que muitos desconhecem. Conhecem que ela teve ascensão de corpo e alma, conhece toda a peregrinação, né? Até mesmo porque a história de Maria no Evangelho ela é pouco citada, exceto uma passagem do Evangelho por Tiago e Bartolomeu, que menciona parte do diálogo de Maria, né? Mas muito pouco. Mas a minha intenção era de trazer essa imagem diferente de Maria, essa história desconhecida da humanidade de uma maneira muito rápida. Por isso que eu convido que vocês leiam esse capítulo. E aproveitando esse ambiente, onde a gente ficou praticamente quase uma hora falando da Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que esse ambiente que nós nos encontramos agora, de uma energia salutar, onde ela possa
que se faz presente, eu desejo para todas as mães daqui, lá de fora, do mundo, né, que é um dia internacional, que realmente o manto sagrado de Maria Santíssima possa envolvê-las, fortificando vocês dentro do papel tão importante que cada mãe tem na vida dos seus filhos. Tá? Então que esse domingo, Dia das Mães, seja um dia maravilhoso, repleto de alegrias, independente que a sua mãe, que a minha mãe, que a mãe de vocês estejam fisicamente presentes ou não, porque será inadmissível a gente duvidar dessa grandiosidade, dessa inteligência suprema da imortalidade da alma. Uma boa noite, um feliz Dia das Mães. Nós agradecemos ao Rogério. Essa passagem é lindíssima. Quem não conhece, vale a pena, como ele disse, ler, pegar o livro Bom Nome e ler tudo, porque é uma passagem que tu fica. Nossa, muito bom. Nós agradecemos ao Rogério e vamos pedir ao nosso irmão Márcio para fazer a nossa prece de encerramento. E antes do passo, nós temos só um recadinho rápido para passar para vocês, para a gente partir para a segunda nossa. Vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e, aproveitando toda essa atmosfera criada nessa noite na nossa casa, sentir essa vibração da nossa Mãe, Mãe Santíssima Maria. Não importa o seu nome, importa é que nós possamos, nesse momento, sentir a presença dela aqui conosco, trazendo o seu carinho, o seu amor, o seu abraço, o seu amparo. Que nós possamos lembrar de todas as mães, além de Maria, todas aquelas que nesse momento passam por dificuldades, todas aquelas que venham ao nosso pensamento, aquelas mães que não estão mais aqui conosco, mas que estão no plano espiritual, que elas também possam estar aqui conosco, podendo também se deleitar, sentir toda essa vibração que sentimos nesse momento, no qual nos sentimos abraçados por Maria. Que tenhamos uma noite de muita paz, que possamos levar essa mesma paz que aqui sentimos para os nossos lares. Que assim seja.